eu tô falando isso, mas eu própria tenho que ficar me observando, porque às vezes eu mesma fico, igual eu falei, eu movimento muito os braços, então eu já trabalho me observando, porque eu falo, a longo prazo isso aqui vai ter um prejuízo se a gente ficar com uma postura ruim. A gente vai começar a ter problema na coluna inteira, né? Dor, e é assim, a gente tá falando do rosto aqui, mas a gente tem que pensar num todo. Por isso que eu falo que o tratamento natural a gente cuida de uma forma global, a gente trabalha aqui a cabeça, trabalha tudo, né? Então é basicamente isso. Deixa eu ver, eu expliquei das. Então, outra coisa que também piora com a nossa postura. Então, se os músculos estão encurtados, a gente fica aqui com os ombros mais aqui na frente, tudo retraído. Além de ter essa má circulação, então a pele não fica muito boa. Olha só o que acontece. A gente começa a ter mais rugas no pescoço, né? Por quê? Porque fica aqui tudo mais retraído. Então a pele também começa a ficar aqui, ó, a gente começa a ter essas ruguinhas. A gente começa a ter dores na cervical, dores nos ombros, né? Essa região aqui, o trapézio, já é uma região dolorida. Então a gente fica aqui, ó, com tudo retraído, piora essa questão. A gente começa a ter até mais papada, ou melhor, às vezes ela já tá aí, só que ela fica mais visível, né? Porque, ó, se nós estamos com a postura boa, a papada automaticamente dá uma sumidinha, mesmo quem tem, dá uma disfarçada. Mas aí com a postura ruim, olha isso. Outra coisa, quando a gente está com uma má postura, a gente passa insegurança. Olha, tem que pensar até nisso. Quando você vai conversar com uma pessoa, se ela estiver ali com os ombros para frente, o rosto fica mais fechado. Pode perceber, se você tiver um espelho perto de você, se observa. Pode exagerar o movimento, joga os ombros para frente, o rosto. Olha para o rosto de vocês, o rosto fica até mais envelhecido, uma cara mais fechada, né? Aí você abre aqui a postura e se olha. Outra cara, outro rosto. Então, assim, por isso que eu falo, a postura é extremamente importante. E para a gente chegar numa boa postura, a gente tem que aprender a alongar e alongar da forma certa. Então, olha quanta coisa a gente já consegue melhorar aí só de ajustar a postura. Vou perguntar uma coisa para vocês. Por acaso, vocês já viram uma senhora de muita idade que é corcunda, que é corcunda mesmo, aquela que já é uma coisa até mais patológica, com um rostinho feliz? Pode até ser que vocês encontrem, mas geralmente a cara fica fechada aqui. Por quê? Por causa da postura, não é nem porque a pessoa está mal-humorada ou algo nesse sentido. Por causa que a postura é incrível isso. A gente manda o sinal para o cérebro. Se o nosso cérebro percebe que a gente está aqui nessa postura mais fechada, automaticamente a gente fica mais triste, mais às vezes até de mau humor mesmo, né? E aí, quando a gente alonga, fica aqui, ó. A gente passa a ter mais segurança para conversar com as pessoas, ficamos mais elegantes, porque aí, como eu falei, melhora o pescoço, a papada fica menos aparente, então nós ficamos mais bonitos, né? Então, por isso que é extremamente importante, mas mais uma vez eu falando, por isso que é tão importante a gente começar do começo, ir lá para o início, lá para o fundamento. Então, quero começar a fazer ginástica facial. Eu já faço, eu pego as dicas aqui, as suas dicas dos vídeos e tal. Mas quando a gente resolve falar, vou fazer de verdade, porque assim, eu falo que fazer os tratamentos naturais não é só fazer de forma aleatória. Eu já expliquei isso diversas vezes para vocês. Nós temos que ter um compromisso conosco mesmos, né? De falar assim, vou fazer do jeito certo, com disciplina, porque tudo sem disciplina não dá certo. Falei certo? Com disciplina dá certo, sem disciplina não dá certo. Para tudo nessa vida, tudo que você vai fazer, se você não tiver uma disciplina, no final pode até dar certo, mas não vai dar certo da forma correta, né? Não sei se ficou boa essa frase. Então, se a gente fala assim, agora eu vou resolver fazer, ou quem já adotou essa rotina, nada melhor do que a gente entender o fundamento daquilo. Por isso que eu faço essas lives, né? Cada live eu falo de uma região específica, porque e também explico como funciona. Né? Eu não estou falando sobre isso só para você virar expert e dar aula por aí. Não, é para você se observar e fazer do jeito certo. Eu já expliquei várias vezes. Quando a gente faz exercício facial errado, a gente pode piorar as rugas. Olha que tristeza. Ou até aumentar onde não tem. Aumentar onde já tem, piorar, né, as que já tem, e nós podemos desenvolver onde não tem. Por isso que quando eu explico aqui, eu falo, olha, o exercício tem que ser executado exatamente assim, senão a gente começa a ter ruga onde não tem, né? Onde ainda não tem, ou a gente piora. Às vezes eu recebo mensagem de pessoas me falando isso. Comecei a fazer e não estou melhorando nada.
Você tá fazendo com disciplina? Você tem um cronograma certinho para seguir? E o melhor, você está executando da maneira correta? Pois é, às vezes eu escuto um não. Por isso que eu tô falando. Se você resolveu ter esse compromisso com você mesma, de vou fazer direitinho, quero sim ter resultados, porque não adianta a gente fazer só por fazer. A gente quer fazer os tratamentos naturais para ter o resultado, para o rosto ficar melhor, a pele ficar melhor, não é mesmo? Ter esse objetivo aí de ficar com a pele mais bonita e mais jovem. Então tem que ter compromisso. Por isso que a base é tão importante. Maravilha. Deixa eu ver se faltou eu falar sobre alguma coisa. Então, como eu disse, a circulação linfática fica ruim, a pele fica sem viço, o rosto fica mais inchado também, se a gente tem aí a musculatura mais encurtada, porque como eu falei, a circulação sanguínea e a linfática trabalham juntas. Se a sanguínea está comprometida por causa desse encurtamento, a linfática também fica. Então, se o líquido linfático não flui da maneira correta, vai ficar mais retido, então a gente tem aquela impressão que o rosto está redondo, e às vezes não é porque engordou, nada assim, é inchaço. É por isso que a gente tem as técnicas de drenagem facial também, para desinchar, e assim a gente vai conseguindo obter nossos resultados, né?